Um tributo à fidelidade do Senhor, baseado em fatos reais. Um chamado inegável, uma vocação tecida pelo Senhor da Seara. Uma história escrita sobre linhas humanamente tortas na vida de alguém escolhido dentre os mais improváveis. É mesmo assim que Deus faz e continua fazendo, apenas para demonstrar que a excelência do poder é dele e não nossa. Aquele menino cresceu. Ele nunca esqueceu do compromisso que assumiu aos 6 anos de idade, quando entendeu o amor de Deus pela primeira vez e se rendeu a Cristo, após ouvir a história bíblica contada por uma missionária inglesa, na escola dominical improvisada, no orfanato onde ele vivia com sua mãe e sua irmã, em algum lugar da África Ocidental. Anos se passaram, muita coisa aconteceu desde então. Aquele menino se tornou um homem, profissionalizou-se mecânico de automotores, manteve-se firme nos caminhos do Senhor, mesmo diante dos desafios típicos da adolescência e da juventude. Um dia, conheceu aquela com quem se casou, uma pessoa, no mínimo, incomum. Estrangeira, missionária, com uma história de vida atípica para o seu tempo e para o sistema religioso onde nasceu e se criou. Casaram-se no país da moça. Apesar de muito queridos por N razões, era difícil se sentir em casa ali. Às vezes até parecia que Deus tinha planos naquele desconforto. Ele escrevia a história daqueles dois quase sempre por caminhos íngremes, estreitos, cheios de obstáculos, totalmente fora do convencional. Mas, no fundo, o casal admitia que havia um propósito e o Senhor se mantinha no controle. Passados os anos, acumularam-se experiências marcantes da fidelidade do Senhor em todas as áreas de suas vidas como família missionária. Mais anos se passaram e, quase sem perceber, o coração daquele menino homem acumulou sentimentos diversos, resultantes da leitura de inúmeros fatos transcorridos ao longo dos anos. Ele pensava, na verdade, nunca fui de todo aceito. Mesmo assim, sua firme convicção de chamado permitiu-lhe criar mecanismos de enfrentamento e autodefesa, de modo que ele não esboçava insatisfação, não exigia e nem reclamava possíveis direitos. Apenas respondia às circunstâncias com um trabalho resignado e com um desejo cada vez maior de continuar servindo. E os frutos vieram, muitos frutos. Vidas sem propósito foram ressignificadas pelo conhecimento do Evangelho. Pessoas isoladas em recantos inóspitos daquela sua terra, que era também seu campo missionário, receberam a luz do conhecimento da verdade e foram libertas. Isso gerou tanta alegria no coração daquele casal que, por vezes, nem conseguiam lembrar dos dissabores. O que não se sabia era que os questionamentos mais íntimos do coração do menino chegavam ao céu. É verdade que ele já não era uma criança, era um homem adulto e honrado. Mas o pai era o mesmo de sempre e ele estava ali, ouvindo, desde quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Não se tratava de cargo eclesiástico ou de algum reconhecimento humano. Não se tratava de medalhas, patentes ou elogios para alimentar o ego. O que estava em causa era apenas um anseio natural e justo de se sentir parte do processo, uma partícula do todo, um sujeito, agente que contribuía ativamente para tudo que se vinha alcançando ao longo dos anos na missão. Já se passaram quase 20 anos, dizia ele. Eu não entendo por que tanta distância, justamente dos que deveriam ser mentores, modelos de inspiração ministerial. Senhor, eu não aceito esperar mais. Eu preciso de um sinal. Se estes 20 anos se completarem sem que eu perceba algo novo que sinalize tua atenção à minha queixa, sinceramente, Senhor, eu vou entender que falhei em algum momento deste percurso. Talvez eu tenha errado nas minhas escolhas, no meu chamado, no meu casamento. Talvez tudo isso tenha sido de fato um grande equívoco. Sem sombra de dúvida, o céu registrou aquele momento. Um ultimato da alma que Deus decidiu considerar.
Os dias se passaram e uma oportunidade surgiu. Era o ano 20º, o ano limite nas reflexões daquele coração. A porta foi quase que forçada. Ela não queria se abrir. Mas havia um coração pendente aguardando resposta, e Deus costuma levar estas questões muito a sério. O fato é que não se tratava de uma resposta qualquer, mas de um sinal definitivo para fortalecer convicções um tanto abaladas e resgatar os valores de uma autoestima já desgastada pelo tempo. Foi então que, no pleno exercício de seu amor leal e de sua fidelidade, Deus abriu a porta e, bem no limiar do 20º ano, a resposta chegou. A petição feita em secreto foi atendida, o coração pulsou com um ânimo renovado. Ele entendeu que o Senhor se importou com a sua causa e deu atenção aos seus motivos. Após 20 anos, ele voltou ao país da sua amada. Voltaram juntos, reencontraram familiares e antigos amigos, também fizeram novas amizades. Perceberam que as crianças já tinham crescido e outras haviam nascido. Sua alma sorriu descansada e convicta da fidelidade do Senhor. Afinal, o que ele havia pedido era algo tão simples, tão possível e legítimo, algo tão normal, mas que, por alguma razão, constituía-se uma impossibilidade quase intransponível para ambos. Ali estava o casal feliz de novo. Contudo, para Deus, aquela história ainda não havia terminado. Quase 3 anos depois, uma nova porta se abriu. Desta vez, sem esforço. Abriu-se secretamente. De repente, o casal se viu de pé diante daquela porta, aberta, desta vez para toda a família. Ir com a família completa? Aquilo nunca tinha acontecido. Estariam todos, os 4, juntos, sem agenda, sem programa, sem plano, só o sonho, só a alegria de estarem juntos, sem saber como seria. "Vamos correr, precisamos correr", dizia a esposa em seu típico ânimo acelerado. "Vamos providenciar o visto do papai, não podemos perder tempo." O que eles não imaginavam é que o Pai Celestial lhes sorria, pois uma surpresa especial já lhes tinha sido preparada. Naquele dia, bem compostos e comportados, na presença da autoridade consular, veio a notícia. O senhor solicitou um visto de turista de apenas 45 dias, cujo processo levará algumas semanas para ser liberado. Porém, nós vamos lhe conceder um visto especial, pois entendemos ser o seu direito legal recebê-lo. O senhor receberá um visto de 365 dias, com um documento a ser apresentado às autoridades do país onde deseja ir. Ao fim de um mês, quando o processo for finalizado, o senhor receberá um documento e estará isento, em caráter permanente, da necessidade de adquirir visto de entrada sempre que precisar viajar a este mesmo país. O casal permanecia atônito e a senhora continuou. É muito importante ressaltar que, para manter válido este benefício, o senhor precisará viajar e permanecer alguns dias no país, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Eles se olhavam como que desejando confirmar se estavam realmente ouvindo aquilo. Seria possível? Nunca mais precisar de um visto de entrada? Pois foi mesmo esta a mensagem, eles ouviram corretamente. Os dias se seguiram num misto de alegria e expectativa, gratidão e contentamento no Senhor. Ambiente propício para ouvir a doce voz do amigo Espírito Santo. E ele falou: "Você colocou em causa sua vocação, seu ministério e seu casamento. Questionou sua escolha em me servir e sua resposta ao meu chamado. Abatido, deu-me um prazo de no máximo 20 anos e não aceitou esperar mais. Por isso, para que nunca mais duvide da minha providência, eu lhe dou o dízimo do tempo que você mesmo estabeleceu, 20 anos, e a partir de agora, você será obrigado a viajar ao menos uma vez a cada 2 anos para que nunca se esqueça de que eu sou fiel e justo em todos os meus caminhos."